Então hoje a gente vai começar a estudar um texto, um assunto interessante dentro da palavra de Deus. E a gente vai falar sobre as coisas reveladas dentro do estudo da palavra de Deus, coisas muito interessantes. E para começar esse estudo, eu vou ler o texto de Colossenses, texto aqui de Colossenses, Colossenses capítulo 2, o versículo 16. Vou ver aqui. Versículo 16 e 17 tem uma coisa interessante. Vou frisar algumas partes que quero deixar anotado aqui. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comes. Vou passar a palavra aqui. Comes, pelo que bebes, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de festas. Esses rituais são apenas sombras, marcar essa palavra sombras, do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontrava-se em Cristo. Eu não vou falar sobre julgar, mas eu quero falar sobre essa parte que o apóstolo Paulo frisa. Comida, bebida, festas religiosas, celebração de lua novas ou de sábados. O que o apóstolo Paulo estava indicando aqui? Na realidade, o apóstolo Paulo estava falando sobre o que acontecia no tempo antes de Cristo, né? Naquela nação que era a nação de Israel. O apóstolo Paulo fazia parte disso, Cristo também fazia parte dessa nação. Eles celebravam festas, comemoravam festas religiosas, luas novas, faziam festas, relações dos sábados. Então muitas coisas aconteciam no tempo antes de Cristo. E o apóstolo Paulo, através desse texto, ele fala que essas coisas que aconteciam, que eram feitas, que Deus determinou naquela época para os judeus, para o povo hebreu, a nação hebraica ali, tudo o que eles faziam era uma sombra, né? Era uma sombra de uma realidade que viria. Isso era uma sombra da realidade. Como assim sombra de uma realidade? É como se você colocasse, por exemplo, uma coisa diante da luz, ela vai fazer uma sombra, né? Mesmo que você não veja o objeto, mas pela sombra tem como você identificar o que é aquela realidade que ela está lá à frente da luz. Então uma sombra, ela parece com uma realidade, mas ainda não é a realidade. Então ela simbolizava alguma coisa no futuro. Então tudo o que acontecia, por exemplo, as festas, os sábados, as luzes novas, as comidas, as bebidas que eram feitas no tempo antes de Cristo, ela tinha um significado para o futuro. Era uma sombra, era um significado, simbolizava alguma coisa que ia acontecer em relação a Cristo e ao seu reino. E hoje a gente vai falar sobre uma delas. O assunto hoje que eu quero falar é sobre, aqui está até no versículo 16, vou falar sobre o sábado, sobre a nação de Israel, sobre o porquê que Deus deu sábado, o que o sábado na realidade representa. Não vou falar sobre guardar o sábado, mas sobre o porquê que Deus, o que o sábado ele representa, qual era a sombra, qual era o significado do sábado em relação ao povo de Deus. E para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá na história, no contexto. Mas antes disso, eu gostaria de ler Isaías capítulo 46, o versículo é o 10. Estou lendo aqui na Bíblia, uma Bíblia muito perto dos originais, mas isso aí você pode ver em qualquer Bíblia, viu? Eu tenho uma Bíblia que todas as traduções, a questão de tradução bíblica não altera o sentido da palavra. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia nos originais também, ó. E se eu colocar aí vai ter todas as formas também. Mas eu vou usar só um português normal. É uma Bíblia King James. E aí o Isaías 46:10 ele fala uma coisa interessante. Olha só. Vou frisar aqui a parte principal. Ele diz assim, ó: desde o princípio anuncio o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não aconteceu ou acontecerá. Então, em outras palavras, Deus está passando que desde o princípio, desde as coisas do princípio que foi feita, que foi colocada, das coisas que ele fez lá no princípio, ele anunciava o quê? O futuro.
e as coisas que ainda iam acontecer. Ou seja, através do princípio, eles tinham um significado. As coisas que estão no princípio, por isso que é importante de ler a Bíblia lá do comecinho, de Gênesis, que lá estão escritas as coisas do princípio. Ali Deus, através daquele princípio, através das coisas que Ele criou, através da nação de Israel, através das coisas, da história do povo de Deus, ali existia uma sombra, uma representação do que ia acontecer no governo de Cristo, na história da humanidade. E uma dessas coisas foi o sábado, né? Por exemplo, em Salmos, também tem um texto interessante, Salmos capítulo 78, o versículo 2, ele fala assim, ó: em parábolas abrirei a minha boca, tá aqui, ó, profirei enigmas do passado. Então, através de parábolas, através de enigmas, através de coisas simbólicas, Deus ele ia revelar as coisas para o povo dele. Então, por isso que a gente tem que entender a Bíblia de uma forma não tão, às vezes, só no sentido literal, mas o que Deus ele queria passar para o povo dele. E quando Deus ele cria o homem, que o homem lá em Gênesis, que começa o princípio, Gênesis no hebraico é a palavra Bereshit, né? No princípio, a própria palavra já diz, Gênesis quer dizer Bereshit, no princípio. Então no princípio ele que Deus cria os céus e a terra, aí ele já cria o homem e o homem ele peca, Deus ele promete um descendente, né? Gênesis 3,15, ele fala uma profecia. E através desse descendente ele ia salvar a humanidade, tirar a humanidade do pecado da morte. Mas só que antes de chegar todo esse descendente, tem toda uma história contada. E aí é onde chega até Abraão. E aí Deus promete que através de Abraão ele ia ter uma descendência muito grande. E da descendência de Abraão viria o descendente que salvaria a humanidade, a semente, o descendente, que era Cristo, né? Só que Deus ele fala que viria para a nação dele. Se você ler toda a história de Abraão, a gente vê lá também que ele era um homem já idoso, e sua mulher ela era estéril, não podia ter filhos, mas mesmo assim Deus fez uma promessa a Abraão e através de Isaac ele consegue. E ali nascem as 12 tribos de Israel. Só que essas 12 tribos elas se tornaram ali por causa da desobediência. Deus ele fala que eles iam passar um tempo sendo escravos em terra alheias, e você vê isso em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Olha só que interessante. Então, o Senhor, nos originais Yahweh, conhecido também como Jeová, falou a Abraão: sabe com toda a certeza que a tua posterioridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, antes de chegar ao descendente, de chegar até Cristo, a descendência de Abraão ela se torna grande, se torna ali as 12 tribos de Israel conhecidas, né? E aí eles, por causa da obediência, Deus falou que eles iam se tornar peregrinos em terra alheia, e ia passar 400 anos sendo escravos, né? Quando a gente vai ali para Êxodo, capítulo 12, ali no versículo 1, ali ele começa a falar sobre o tempo que eles ficaram de escravidão, ali 400 anos sendo escravos no Egito. E aí, se você ler do capítulo 12, fala o momento que Deus ele resgata o seu povo, né? Depois desses 400 anos, Deus pega, através de Moisés, ele chega a Faraó e vai lançando as pragas. Aí, na última praga, seria a morte, né? E Deus ele fala para eles pegar um cordeirinho, um cordeiro macho, versículo 5 até fala, será sem defeito, de 1 ano. E eles tinham que pegar esse cordeiro, sacrificar no dia 14 do primeiro mês, que no caso seria o 14 de Nisan, né, do calendário hebraico. E esse cordeiro ele tinha que ser comido, né, junto com pães asmos, sem fermento, e com ervas amargas. E eles tinham que comer, e depois o sangue deles passar nas ombreiras das portas,
E aí, quando a morte passasse, onde tivesse aquele sangue que eles tinham comido, a casa que teria comido do cordeiro, que eles tinham que comer o cordeiro, é interessante essa passagem, tinham que comer. Por isso que Cristo depois dá o pão e o vinho, diz que as pessoas tinham que comer do pão e do vinho como se fosse a carne. Porque esse cordeiro ele já tinha um símbolo, ele já era uma sombra lá de Cristo. Já nós chegamos no sábado. Isso é interessante, até chegar lá eu tenho que explicar esses detalhes. E aí, quando eles vão ser libertos desses 400 anos de escravidão, eles falam ali para fazer essa questão de matar o cordeiro, capítulo 12 aqui. E ali comer o cordeiro, tudo, aí Deus consegue libertar eles daquela escravidão e iam levar eles à terra prometida. Aí onde eu quero chegar. Depois que eles saem dessa escravidão, que Deus atravessa o mar e eles vão para o deserto, Deus ele vai dar ali leis para eles. E ali naquele Monte Sinai, que Deus ele faz uma aliança com o povo de Israel. E aí Deus dá depois os mandamentos dele, e dentro desses mandamentos Deus dá o sábado. Agora vamos chegar no sábado. E aí, por que Deus deu o sábado? Por que eu tinha que falar da escravidão do Egito? Por causa disso. A pessoa tem que entender que eles passaram 400 anos sendo escravos na terra do Egito, sofrendo. E depois Deus tira ele. Para poder tirar, eles tinham que matar um cordeiro. Simbolizava Cristo, aquilo ali, né? E aí esse cordeiro, ele tinha que ser sem defeito. Cristo se tornou o cordeiro pascual. Cristo ele foi morto no dia, né, da Páscoa. Ele se tornou o cordeiro. E ele estava celebrando realmente a Páscoa naquele dia, 14 anos do mês, né, do calendário hebraico. Cristo vai e morre e passa ali o pão, né, que o pão era sem fermento, que representava o corpo dele, e o vinho representava o sangue e salvaria. Então tudo que aconteceu na nação de Israel ali naquele momento era um símbolo que Cristo estava mostrando. Mas nós vamos entrar mais em detalhe na frente. Então depois que eles saem da terra do Egito, que eles atravessam o mar e vão para o deserto, Deus começa a dar leis, né? E uma dessas leis ali eram os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí, olha só a questão do sábado. Eu vou falar só sobre o sábado, o que o sábado ele representa. Por que Deus deu o sábado? Não vou entrar na questão de guardar o sábado, que isso é um outro estudo. Mas olha só, Deuteronômio, capítulo 5. Por que Deus deu o sábado para a sua nação? Capítulo 5, o versículo 12 em diante. Vamos entender. Deus ali, ele começa a dar os mandamentos, ele fala do sábado. Olha só, guardarás o dia de sábado, sabache, né? Que a palavra no hebraico é sabache, quer dizer descanso, né? Guardarás o dia do descanso ou o dia de sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor, né? Jeová, Yahweh, Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e nele cumprirás todos os seus afazeres. O 7º dia, porém, é um sabache, um descanso, um sábado de Yahweh, teu Deus. Neste dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem o teu filho ou filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Olha só, por que Deus deu o sábado? Versículo 15, diz uma coisa interessante. Deixa eu grifar aqui. Recordar que fostes escravo na terra do Egito, e que Yahweh, teu Deus, ou Jeová, teu Deus, te libertou e tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, Eterno, teu Deus, te ordenou guardar o sabache, ou o sábado. Então, olha só, no versículo 15 fala por que Deus deu o sábado. Porque esse sábado era para eles lembrar o tempo que eles ficaram escravos na terra do Egito. E através desse sábado que eles passaram 400 anos sendo escravos, eles iam lembrar que Deus tirou ele de lá para um descanso, né? Então, o sábado servia para quê? Para isso, né? Para lembrar que eles passaram 400 anos sendo escravos. Mas o que isso tem a ver com o futuro, com o reino, com o que Deus ele determina? Se a gente for olhar noutra passagem bíblica, em Êxodo, capítulo 12, e lembrar da escravidão do Egito, então vamos lembrar que eles passaram 400 anos sendo escravos, porque Deus ele deu sábado para eles lembrar. Então eles lembraram, nós passamos 400 anos sendo escravos. E aí Deus nos tirou da escravidão,
Então é como se fosse um descanso, descansar da sua escravidão. E qual era então, qual era o objetivo do sábado, né? O objetivo do sábado é eles trabalhar 6 dias e descansar no sétimo. Então, o que é que tem a ver esses 6 dias de trabalho com o tempo que eles passaram na escravidão, né? Trabalhar 6 dias, 400 anos passaram trabalhando. E sétimo dia descansa. Então, eles descansaram um dia, no dia do sétimo era para descansar. Então, eles iam lembrar que 400 anos para cada escravo e eles descansaram no dia que Deus tirou. Essa outra passagem, para poder entender melhor, Êxodo, capítulo 12, o versículo 1. Não. Perdão. Êxodo, capítulo 20, é que fala dos mandamentos. Êxodo, capítulo 20, o versículo do 8 a 11, onde fala de novo do sábado. Deus estava dando os 10 mandamentos. Aí ele fala: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizar todos os teus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana é o sábado, consagrado a Yahuwah, Jeová teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem um estrangeiro e nem estrangeira morando em tuas cidades. A mesma coisa que está em Deuteronômio, só que aqui tem mais um acréscimo. Olha só, que não tem Deuteronômio. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, o Eterno, Jeová, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Eterno, abençoei o sabache, o sábado, o descanso, né, nos originais, e o separarei para ser um dia santo. Então, olha só, primeiro a gente aprendeu que eles iam passar 400, que eles passaram 400 anos sendo escravos no deserto. Bora lá. Isso tudo tem uma sombra, uma figura no futuro. Eles passaram 400 anos no deserto, né? Desses 400 anos, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Então, aqui. Eles passaram 400 anos sendo escravos no deserto, trabalhando no deserto. Aí o que acontece? Deus pega e tira ele depois de 400 anos. Só que antes de Deus tirar eles daquela nação, eles pegam, Deus manda eles matar um cordeiro. Então, 400 anos de escravidão, para sair tinha que matar um cordeiro. Esse cordeiro ele tinha que ser puro, simbolizando o Cristo. Tinham que comer do cordeiro, eles tinham que comer o cordeiro, né? E depois o sangue do cordeiro era passado nas ombreiras da casa. E eles tinham que também comer pão, porque o fermento simbolizava ali o pecado. E aí e tinham que comer também ervas amargas, por lembrar da amargura que ele passaram ali no tempo do Egito. Aí depois disso que Deus fez, a gente viu que ele dá o sábado, a lei do sábado, e ali no deserto, né? Junto com os mandamentos, quando ele tira ele. E esse sábado era para eles lembrar do tempo que eles passaram escravo, está lá em Deuteronômio. Deus deu para eles ficar como lembrança, né? Era uma lembrança. Agora, o porquê de Deus ter feito isso? Na realidade, a gente vê a resposta agora em Êxodo. Por que que Deus ele manda o povo dele descansar? Porque ele lembra o povo dele que ele passou 6 dias fazendo tudo o que existia, os céus e a terra, só que no sétimo ele descansa. Ele diz, porque eu em 6 dias fiz os céus e a terra. Então, quando ele fala que fez os céus e a terra em 6 dias, ali ele faz uma ligação entre os 400 anos de escravidão, né, com o sábado, que era 6 dias de trabalho e 1 de descanso, e agora ele liga o sábado também à criação. Então, ali tem o quê? Uma coisa que Deus queria passar para a humanidade, né? Então, a gente viu os 400 anos de escravidão de Deus na terra do Egito, aí depois ele liga ao guarda do sábado, e depois ele liga isso à criação, os 6 dias da criação. Então Deus estava passando uma mensagem, ele queria passar uma mensagem que representava uma sombra para o futuro. Então vamos ver o que significa isso? Então olha só, quando a gente vai para o livro de Gênesis,
a gente lembra toda a história do homem, né? Que quando Deus ele cria ali tudo em 6 dias, no 6º dia ele cria o homem, que foi no 6º dia, o homem ele peca. E aí quando o homem peca no 6º dia, aí Deus ele determina ali a sua consequência, né? E através do pecado do homem, em Gênesis 3,19, ele passa ali a ser escravo e ele é amaldiçoado. Deus ele até fala assim, maldita seja a terra. Gênesis 13, versículo, se não me engano, 19. Né? Consola o teu rosto, comerás o teu pão, até que volte ao solo, pois da terra foste formado, porque tu é o pó e ao pó da terra tornarás. Né? E aí fala que a terra reproduzia espinhos, a terra de comer das plantas. Então Deus ali ele acaba dando uma maldição ao homem, né? E ali essa maldição que ele recebe na realidade, não só de Deus, mas por consequência, né? Do pecado que ele comete, ele acaba sendo escravo, né? Sendo escravo do pecado. A pessoa acaba sendo um escravo da própria terra. Como o homem é pó e nós somos feitos da terra, então o homem ele no dia que ele foi criado, que ele desobedece a Deus, ele se torna escravo ali no 6º dia. E ali, igual eu falei, Deus promete um descendente que ia libertar, né? Libertar o povo. Então, se a gente entende que o homem ele pecou. Através do pecado, o homem até a própria terra foi amaldiçoada. O homem ele se torna escravo do pecado, escravo da sua carne, que o pecado está na carne, né? Os desejos da carne são o pecado. Então, os desejos carnais são os desejos de escravidão da nossa própria terra, da nossa própria carne, porque o homem é feito da terra. Então, o homem se torna escravo da terra da mesma forma que o povo de Deus se tornou escravo. Então, se a gente agora lembrar dessa criação, a gente vai passar a lembrar que Deus ele passa a mensagem, que como ele fez em 6 dias e descansou no 7º, assim o homem também ia passar 6 dias agora de escravidão. Então Deus estava lembrando ali da nação de Israel que aquilo tudo prefigurava o tempo de escravidão da humanidade, o tempo que tudo ia ser restaurado novamente, porque Cristo falou que Deus nunca descansou. Então na realidade esses dias ele tinha uma simbolicidade, e o sábado era uma lembrança que o homem, assim como ele passou 400 anos de escravidão, assim como o homem ele passa 400 anos sendo escravos, assim como ele passou 400 anos sendo escravo e foram libertos por uma morte de um cordeiro, assim o homem também ele ia passar 400 anos sendo escravo do quê? Da sua carne, né? Do pecado. Quando ele comete o pecado, ele se torna escravo ali. E ele ia passar 400 anos em sentido simbólico. Ele ia passar 6... Aí Deus faz uma ligação ao sábado, que era o 6 dias de trabalho e um descanso, ao tempo que ele criou. Então o homem ele ia passar ao mesmo tempo, né? Lembrando que o homem só ia ser livre do pecado da mesma forma que foi livre a nação de Israel, os 400 anos, só que isso seria marcado em dias. Então como é que a gente pode lembrar disso? Agora que chega a hora mais interessante. Se a gente for ali em Salmos primeiro, Salmos 90, olha só que interessante. Salmos, capítulo 90, o versículo 4. Diz assim, ó, verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como aos poucas horas das primeiras vigílias da noite. Então, primeiro aqui o salmista, que é Moisés, ele associa 1000 anos como se fosse um dia que tinha passado. Então, ele refere-se como um dia, sendo 1000 anos. Olha só que coisa interessante. E se a gente for lá em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 8, diz assim, ó, contudo, amados, aqui ele começa a falar sobre o futuro, né? Sobre as coisas que vão acontecer na vinda de Cristo. Aí fala do tempo de Noé, aí fala das águas, do dilúvio. Aí no 7 ele fala assim, ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Então o que Pedro fala? Ele fala que no futuro isso tudo vai ser destruído. Está falando do dia de juízo. Mas aí no versículo 8 ele fala uma coisa interessante. Contudo,
amados, há um princípio que não deve esquecer. Olha só, há um princípio que nós não podemos esquecer, que para o Senhor, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí se você for ler o 9, ele está falando ali que Deus ele não tarda, né? Mas que ele tem o tempo exato para cumprir isso, né? Ele não está demorando. Então isso é muito interessante, porque ele faz uma associação que a gente não pode esquecer, que um dia é como 1000 anos. Ele está falando do tempo, né? Do tempo que a terra, que o povo de Deus iria ser liberto. Então se a gente for voltar e analisar, então vamos fazer agora o estudo central. Então, primeiro a gente vê que o povo de Deus passa no deserto. Vamos lá. Por que 400 anos? Deixa eu ver agora aqui. Aí agora a gente vai usar a calculadora. Então, 400 anos no deserto. Eles passaram, né? O que tem a ver esses 400 anos? Eles passaram 400 anos, mas também passaram... Deus passou 6 dias, né? E eles também fazem ligação do sábado. 3 dias trabalha, mais um descansa, que seria o 7º dia. O 7º dia seria descanso. Então, primeiro ele faz uma associação mostrando que o homem ele ia trabalhar 6 dias em sentido simbólico da sua escravidão, do seu corpo, do pecado, e ia descansar no 7º. O sábado é uma representação do milênio. Quando Cristo vier, o mundo vai descansar no 7º dia. Então é como se a terra fosse ter só 6 dias perante Deus. Só que 6 dias, cada dia representam 1000 anos, né? Isso que tive Pedro, então 6 vezes 1000. Então a humanidade de Adão até o dia de descanso tem 6.000 anos, porque no 7º, o reinado milenar de Cristo, no Apocalipse, é o descanso. Mas agora vamos entender o porquê 400 anos lá primeiro. Então, 400 anos. As profecias no tempo de Deus, o ano profético era de 360 dias. Cada ano tinha 360 dias. Então, 400 anos vezes 360 dias, o povo passou no deserto 144.000 dias sendo escravo. Isso aqui faz lembrar uma coisa interessante, né? Em Apocalipse capítulo 7 fala dos 144.000, né? Porque na realidade esse número 144.000 ele não é um número literal, ele tem um número, lá é uma simbologia, né? Lembrando dos 144.000 dias que o povo passa no deserto. Ali é só que o livro de Apocalipse ele tem mais simbólico. Então, ó, o tempo que o povo passou sendo escravo no deserto foram o quê? 144.000 dias. E o que esses 144.000 dias tem a ver com tudo a história? É muito interessante isso, né? Ele faz uma ligação do deserto com o tempo do sábado. Então, vamos lá. O sábado são 6 dias de trabalho. Só descansa no 7º. 6, cada dia tem quantas horas? 24, né? 12 mais 12. Então, um dia de 24 horas. Então, um dia tem 24 horas. Só que são 6 dias de serviço, vezes 6. Ó, que coisa interessante. 144. Só que o sábado ele é ligado o quê? À criação de Deus. Lembra de Êxodo? Deus disse, é porque eu criei o mundo em 6 dias e no 7º descansei, por isso o sábado é um dia santificado. Porque em 6 dias criei os céus e a terra e tudo que existe, no 7º descansei. Mas em Pedro fala que esses 6 dias da criação como se fosse 6.000 anos. Então, bora lá. Um dia tem 24 horas. Mas a gente pode lembrar, vezes 24 horas vezes 6. Só que não é 6 literal. Cada dia não é 1000 anos, então 6.000 anos. 24 vezes 6.000 anos. Olha só. 24 horas de um dia vezes 6.000 anos, cada dia representando 1.000 anos, chegamos à mesma coisa, mesmo tempo que o povo ficou de escravidão no Egito. Ó. 6 vezes 6.000, né? 6.000 anos, que cada dia representa 1.000 anos, vezes 24, dá 144.000. Então o tempo, 144.000 horas, é o tempo que o povo de Adão em diante passaria de escravidão até a chegada do reinado milenar. Então, o que era a figura que representava ali no tempo, o que era essa figura, né, que representava ali no tempo
no tempo da escravidão, o que que aquilo ali, qual era a sombra? A sombra era isso, era o tempo que o povo de Deus passou sendo escravo e foram libertos, ao mesmo tempo que Adão, através do pecado, o povo de Deus ia ser escravo do pecado até a vinda de Cristo. Então, é essa a figura que está escondida atrás da história. Então, é assim que a gente podemos saber e ter confiança de que porque Deus ele ainda não agiu, ainda não voltou, porque tem que se completar o tempo exato, né? E esse tempo se tornaria o quê? 144 mil horas, né? De Adão até a vinda de Cristo. Agora tem uma coisa interessante. Adão, ele foi feito no sexto dia. E a Bíblia ela chama de Cristo de o segundo Adão, porque tudo ele tem uma figura, né? O primeiro Adão, ele já representava o segundo Adão. Então, se você for olhar, Cristo, Adão foi feito no sexto dia. E Cristo ele vai vir exatamente no sexto dia. Ou seja, quando completar os 6.000 anos, Cristo ele vem como o segundo Adão, porque o primeiro Adão ele já era uma sombra do segundo Adão. Então, isso é só um começo das coisas que a gente vai estudando aos poucos. E então, até o próximo estudo.